Mais um vídeo aqui no canal e olha só a repercussão após a vitória do Flamengo sobre o Grêmio pela Copa do Brasil está rendendo debate. E a imprensa questiona se estaria o Flamengo, se estaria a diretoria do Flamengo, o treinador, os jogadores priorizando as Copas em detrimento do Campeonato Brasileiro. Por quê? São times, é o mesmo time e são comportamentos diferentes. Sábado contra o América, o lanterna do campeonato não conseguiu vencer. E hoje o Flamengo foi dominante. O Flamengo hoje lembra, longe de comparação, mas lembrou até no o primeiro gol do Flamengo contra o Grêmio, em que Bruno Henrique faz aquele toque para Gabigol, lembrou 2019. E aí levanta-se a questão: estaria o Flamengo priorizando a Copa do Brasil, a Libertadores e deixando o Campeonato Brasileiro de lado? É um ponto a ser debatido, a ser analisado, porque de fato o Flamengo não tem o mesmo desempenho no Campeonato Brasileiro. Vamos ao vídeo, o vídeo está ótimo. E se gostar, inscreva-se no canal e deixe o like. Então, assim, se esse time tivesse sobrando nas Copas, eu acho que esse entendimento de que o time se liga menos no Campeonato Brasileiro poderia até ser entendido como, ok, é uma característica. Eu acho que o Flamengo tem, e o Flamengo eu digo diretoria e comissão técnica, tem que brigar para encontrar uma maneira de tornar o Campeonato Brasileiro também uma certa prioridade para o bem da temporada como um todo, porque ninguém vira a chavinha simplesmente... Mas você concorda que não é um debate imediato? Não, é uma questão cultural. Não, o debate imediato é dizer, agora o São Paulo resolve essa bomba aí que vem de 3 anos. Não, acho que é do interesse dele tentar resolver, né? Solução mágica. São seres humanos. O que você está falando é indiscutível. É indiscutível. E todo torcedor do Flamengo sabe disso também. Eu só acho que acho que todo jogador fica feliz quando joga num time que joga bem. Só que eu acho que como o Flamengo tem jogadores muito técnicos e pegando o histórico dos principais jogadores do Flamengo, eu estou falando dos jogadores que estão desde 2019, contra o Gerson, nesse pacote, pegando os jogadores que estão chegando no segundo plano, porque estão chegando ainda, mas são jogadores tecnicamente muito bons. A primeira coisa para isso acontecer, para essa chavinha ser virada do Campeonato Brasileiro, é eles acharem bons jogos entre eles constantemente. Jogos como o de hoje. Sim. Eles precisam recuperar não só a confiança, não só saber que são tendo, mas o prazer com o jogo que eles conseguem produzir em campo. Porque eles são jogadores que, em 2019, independentemente do sistema de jogo, independentemente de qualquer coisa, se retroalimentavam daquilo que eles faziam de bom em campo. E eles iam crescendo. Essa é uma coisa... E para isso acontecer, eu me coloco no lugar do técnico. Conversa é essencial. O diálogo sempre é importante. Liderança é importante. Porém, mais do que isso, é o Flamengo fazer bons jogos coletivamente que serão o bastante para que esse time consiga jogadas bonitas, passes bonitos, tabelas bonitas, gols bonitos, que são coisas que alimentam esses jogadores. Se o Flamengo fizer isso mais vezes na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, o time naturalmente fará mais jogos bons e naturalmente competirá mais no Campeonato Brasileiro. E até para pegar então esse seu gancho, de repente uma saída ou uma boa chave para isso é se apoiar nesse time de 2019? E por que pergunta? Porque se o Gerson pudesse jogar hoje, ele talvez seria titular ali como segundo volante, e porque o quarteto mais uma vez foi escalado. Não jogou bem contra o América, não funcionou, mas eles se conhecem muito bem e hoje estraçalharam na arena do Grêmio. Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Luiz hoje também, né? Arrascaeta e Gabigol. Exatamente. Só faltaria o Arão, digamos assim, o Gerson segundo ali. Eu tenho dúvidas, por exemplo, na formação que eu tenho dúvidas se seria a melhor versão do Gerson. Porque na temporada não é. Então, exatamente. Brigando com o Bruno. Não é uma simples troca. Tem um fator chamado Bruno. A entrada do Bruno impacta quem joga na lateral, impacta na posição. Então, é muita coisa ali para se mexer. E só para complementar isso da troca, quando eu falei que debate imediato, é que eu não acho justo empurrar da diretoria dos jogadores o problema ou o debate para o São Paulo. Pois então, agora você dá um jeito e vê como é que você motiva a rapaziada. Tem um programa que a gente está falando de 3 anos. Aí o São Paulo agora com um pouco mais de 3 meses de trabalho, ele que vai ter que lidar com isso. E eu entendo quando você fala de que, eu acho assim, o time de 2019 se retroalimenta. Parece que a cada jogo que jogava mais. E jogava mais porque estava com uma melhor... Era uma festa. Só que a gente está falando dessa melhor versão, então, dita pelo São Paulo, que é, eles se ligam mais
são só mais 10 jogos até o final da temporada. Isso indo às 2 finais. Sim. São 7 jogos de Libertadores, mais 3 de Copa do Brasil. Aí também eu acho que é aquilo da galinha e do ovo, tipo, mas vai se retroalimentar com esses poucos jogos ou vai botar esse time para rodar mais sem essa mobilização do brasileiro? Nunca parou a tentativa e a busca pela construção do jogo que ele quer, que é um jogo muito mais parecido. Ele fala isso, né? Ele fala na coletiva assim, ganha ou perca, mas jogando dessa maneira. Até porque me parece muito claro que ele é um cara muito apegado à maneira que o time joga, eu acho isso uma virtude. É o futebol que ele acredita. Eu acho isso uma virtude. E justamente por ele trabalhar aficionado pela maneira que o time joga, se o time não joga dessa maneira, o time dificilmente vai vencer. Tem times que conseguem vencer mesmo se fogem um pouco à proposta do seu técnico. Ele é tão apegado à maneira que o time joga que se não sair como ele quer, dificilmente o Flamengo vai vencer. Quando as coisas acontecem como aconteceram hoje, e o Jean trouxe o número de desarmes, o Sampaoli falou do pé de pressão o tempo inteiro, falou das 6 alturas do jogo, das 6 direções que o time correu, diferentemente do jogo contra o América, que o time só foi para frente e para trás, aí a coisa flui muito melhor e aí fica muito difícil de o Flamengo ser batido, como foi o nível do jogo de hoje. Eu só em relação à sua pergunta do quarteto, eu acho assim, porque claro que a gente não está falando, né, de repetir exatamente o mesmo time, mas a base, o quarteto, me parece que hoje, olhando para o time principal, para qual deve ser o time principal do Flamengo e olhando para esse setor ofensivo, é quase que uma imposição lógica pela fase dos jogadores. Não é porque, esses caras já jogaram em 2019, então vamos acreditar que eles vão repetir. Não, é porque hoje você olha para uma disputa que parece existir entre o Gabigol e o Pedro, e não tem a menor dúvida, até pela movimentação que o Flamengo demonstra no seu setor ofensivo, com todo mundo se mexendo o tempo todo, você não tem dúvida que é o Gabigol e não é o Pedro. O Arrascaeta, que já pode ser discutido de alguma maneira do ponto de vista físico e só do ponto de vista físico, parece ter recuperado sua condição para jogar constantemente nas grandes partidas, e esse você não discute. O Bruno Henrique poderia estar disputando o vago, brigando por um lugar no time principal dos principais jogos, se o Cebolinha estivesse jogando um pouco mais. Isso não está acontecendo, então você não discute. E o Everton Ribeiro, que é aquele que muita gente, muitas vezes, tenta empurrar sempre para fora do time, é sempre o primeiro a sair, até porque talvez seja menos renomado, menos badalado, mais velho. O cara que é menos agudo entre todos esses, né? Tá jogando um bolaço também, tá jogando muita bola. A presença do Wesley na lateral direita, acho que faz com que a presença do Everton pelo lado direito seja ainda mais lógica. E acho que ele porque ele cai para o meio é e abre o corredor né? para o Wesley. Porque hoje foi interessante se você olhar para isso. Jogou bem o Wesley hoje. Hoje ele teve do lado esquerdo o ponta agudo e o lateral criador. E do lado direito o contrário, né? O lateral agudo e o ponta, vamos dizer, criador caindo para o meio. Então, o Sampaoli pensa muito nisso, né? Nessas duplas que compõem os lados de campo. E acho que hoje me parece até por tudo. A única coisa que poderia fazer se discutir isso é o Ayrton Lucas. Porque o Ayrton Lucas seria um cara que, pelo que jogou na temporada, é o titular por ali. E ele e o Bruno Henrique talvez tenham uma questão ali de ocupar o mesmo espaço. O Ayrton é um Ayrton mais contido. Então, é um Ayrton mais César Luiz, né? Pelo que o Ayrton joga com o Vitor, talvez seja a grande notícia do Vitor Pereira, seja a fase do Ayrton Lucas. Sim, pelo que o Ayrton joga com o Vitor, eu acho que muita gente não imaginava que ele ia ser tão contido e muitas vezes o Felipe Luiz, a alternativa. Os próprios números do Ayrton Lucas com o Sampaoli, os números assim, de contribuição, gol e assistência, eles caem, né? Numa amostragem menor, é bem verdade que era uma amostragem que envolvia ainda Campeonato Carioca, né? Na gestão do Vitor Pereira e aí do Mário Jorge, ali a interinidade até o Sampaoli assumir, mas era o Ayrton Lucas que proporcionalmente ajudava mais em gols e assistências. Com o Sampaoli cai bastante, há bastante tempo que ele não contribui e ele segura mais. Mas isso para você é um problema da era Sampaoli ou o sacrifício de repente é bem-vindo pelo todo? Eu acho que vai. Se o coletivo cresce, acho que existe uma compreensão, né? O ideal é que todo mundo esteja no seu melhor. Agora, se para a ideia do Sampaoli o melhor é ter que segurar o Ayrton Lucas e isso significar, mais para frente, ter o Ayrton Lucas mais contido com o Bruno Henrique espetado e isso funcionar, beleza. Porque do outro lado
Exato, é uma adaptação, né? O Sampaoli joga com pontas. E o Vitor não teve só o Bruno. E no Flamengo, na direita, ele joga com um lateral, porque ele usa o meia para dentro e abre o corredor para o lateral, como se ele fosse um ponta. É uma adaptação, é quase que uma concessão que o Sampaoli faz das suas próprias ideias, utilizando e encaixando Wesley e Everton Ribeiro. Então, mas rapidinho, essa presença do Ayrton Lucas, a presença do Bruno Henrique, acho que ajuda a responder ainda mais a sua pergunta. Se você não tivesse o Bruno Henrique agora voltando, jogando o que está jogando, com o Cebolinha não fazendo essa função de jogador agudo pelo lado esquerdo, talvez você pudesse dizer, pô, mas perdeu o Ayrton Lucas fazendo o que ele estava fazendo, não é uma perda muito significativa? Hoje não é, hoje não foi. Então, assim, é que ele tem as soluções no elenco, só que eu vou voltar ao que eu disse do time se retroalimentar, da ideia de jogo bem implementada. Porque vamos supor que o Alan desenvolva o jogo e volte a jogar o que a gente imagina que ele pode jogar. Ele vai tomar o lugar do Eric. A tendência é essa. Ele vai tomar, se ele jogar, ele tem mais construção com a bola que o Eric, é titular, né? E ele vai conseguir marcar do mesmo jeito. E o Thiago Maia também. A partir do momento que o time consegue pressionar a saída de bola em alto nível e com o time bem encaixado, todas as linhas vão avançar. Sim. Você tem o Ayrton Lucas ao invés do Felipe Luiz, que para mim é um jogador histórico. Tá? Não só histórico no Atlético de Madrid, histórico no Flamengo, com as linhas altas e com o Ayrton Lucas marcando, você passa a ter uma recomposição mais rápida para marcar contra-ataque. Quando você tem o Alan jogando bem e o time acertando a pressão de saída de bola, fazendo isso em alto nível, que é a ideia do Sampaoli, você passa a ter lugar para jogar com um só volante de verdade, porque aí você abre o Gerson na esquerda e usa o Bruno Henrique na flutuação ponta, centroavante. Com o Gabigol flutuando também. Com o Gabigol flutuando do meio para a direita, o Bruno Henrique do meio para a esquerda, o Gerson vindo fazer o segundo volante quando necessário, e aí você possa ter um volume de jogo. Mas esse time tem que ser mais. Tem que paciência. E tem que reagir melhor aos momentos em que ele ficar exposto. Né? Porque o Flamengo é curioso. Flamengo Por isso e Grêmio. Que eu falei da marcação na frente em alto nível. Flamengo e Grêmio. Paciência. No Campeonato Brasileiro, que é o que nos dá uma amostragem maior de quem é quem, da característica, são os dois times que mais sofrem finalizações no Campeonato Brasileiro, Flamengo e Grêmio. Aí a repercussão da vitória do Flamengo sobre o Grêmio pela Copa do Brasil e o questionamento, por que o Flamengo não joga assim no Campeonato Brasileiro? É questão de motivação pelas características do jogo de mata-mata? O que será que está acontecendo? Mas o fato é que o Flamengo foi um time dominante ontem, um time que não deixou o Grêmio jogar. O Grêmio não viu a cor da bola. Teve momento de o Flamengo estar com 70% de posse de bola, ainda quando o Grêmio estava com os 11 jogadores antes da expulsão. É isso aí. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e deixe o like. Valeu!